Olá, gente boa! Então, mais um episódio do podcast do Vovô Rico, Clube de Ideias e Negócios. Então, é um patrocínio, apoio da Segmundi, uma corretora de seguros aqui sediada na Paraíba, mas que atua no Brasil todo. Então, ela atua em todos os tipos de seguro do seu carro, seguro da sua vida, o seguro da sua família, o seguro da sua empresa, o seguro do seu celular. Então, tudo que você precisar, que eu acho que é uma prevenção hoje em dia, é uma preocupação que você deve ter, é ter o seu seguro de vida. Já que você se preocupa com a sua vida normalmente, você tem que se preocupar também com o que poderá vir a acontecer, e você, para que não se utilize de patrimônio que você já tem para honrar alguns compromissos de algum acidente que ocorra, é sempre bom você ter um seguro. Então, hoje, mais uma vez, trazendo assim mulheres maravilhosas, como sempre aqui no nosso programa, que as mulheres realmente estão dominando esse mundo, e aí isso é muito bom. E hoje eu tenho a felicidade de trazer logo duas Maria. Vou explicar por que a vocês. Eu estou aqui com a Regina. Regina, é um prazerzão tratar contigo aqui. Eu queria que você iniciasse realmente falando um pouco da quem é a Regina e por que Maria, o que é Maria. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Eu fiquei super honrada, entendeu? Já esperava ansiosamente, eu disse, Deus, vai acontecer. Maria Fashion, ela nasce da seguinte forma. Eu sou pernambucana por naturalidade e paraibana por afinidade. Então, eu sempre sonhei em morar aqui em João Pessoa. Mas a minha formação é publicidade. Eu tive que largar para começar a empreender. Na época, meu marido era vivo e a gente estava começando tudo. E a Maria Fashion não era Maria Fashion. Ela simplesmente começou com flores. Eu comecei produzindo flores e saía para vender. E meu marido comprava essa ideia maravilhosa, né? E um dia alguém chegou assim e fez, olha, tuas flores são muito boas, que tal você utilizá-las para enfeitar chapéu, bolsa? E aí a gente partiu para acessórios, colares, bolsa, brinco, chapéu. Então eu fazia peças exclusivas, mas a gente sentiu a necessidade crescente e aí a gente foi ampliando, foi deixando de fazer a produção exclusiva para fazer uma produção maior. Então eu coloquei ele dentro da empresa, então eu produzia de um lado, ele produzia do outro. E à medida que as coisas foram crescendo, a gente foi deixando de produzir para apenas revender. E aí veio a febre dos trucks. E aí toda João Pessoa tinha um truck um food truck. E o meu era um truck diferente. Eu disse, não, eu vou ter um carrinho móvel, uma loja móvel. E aí nasceu a Maria Truque Biju. Era um carrinho móvel onde tinha só acessórios. Todos os tipos de acessórios, mais os que a gente produzia. Então a gente participou do Jampa Food, a gente participou de alguns parques food na época, e em algumas praças, em alguns lugares a gente viajou, passamos 3 meses em Natal, mas você vai sentindo a necessidade sempre crescente. E aí a gente sentiu a necessidade de abrir um ponto. Ele ficou com um carrinho e eu fiquei num ponto fixo lá em Tambaú. E aí nasceu a Maria Fashion, porque de repente não era mais a Truck Biju, mas havia muito mais agora, não era só acessórios, era moda fitness, era moda praia e acessórios. Mas acessórios sempre eram o meu chama, né? Porque eu ensinei ele a fazer e ele fazia muito bem. Todas as vezes que ele fazia um colar, uma coisa ou outra, vendia tranquilamente. Mas aí ele veio a falecer e ficou só a Maria Fashion. E aí nos últimos 3 anos a gente teve que se reinventar. Então, assim, pelo que eu estou observando, e com isso gerou erros e acertos, né? Então, o que você aconselharia para que as pessoas, já que teve essa experiências boas, experiências naturais ruins, e o que você aconselharia nessas questões de erros e acertos da vida? Ricardo, uma coisa interessante entre erros e acertos. Eu acho que o meu maior acerto, e eu acho que deve ser o maior acerto de qualquer empresário, é conhecer sua empresa. Do nascer, da sementezinha. Porque você não fica refém de ninguém. Você sabe tudo o que se passa. Não é que você vai ser centralizador, você vai ser conhecedor, entendeu? Na hora que você sabe, daqui até aqui, todos os
galgando, um a um, passo a passo, você não fica preso a ninguém. Eu acho que esse foi o meu maior acerto, começar aqui, bem baixinho, até chegar aqui. Entendeu? Eu não tinha funcionários, eu era a única funcionária, eu trabalhava o tempo todo. Então, quando ele faleceu, eu tive essa necessidade, eu disse, agora eu vou ter que ampliar. Esse foi o meu maior acerto, foi conhecer tudo da minha empresa para que eu pudesse ensinar, mas também foi o meu maior pecado. Porque quando você não tem funcionário, como eu não tinha funcionário, então você passa a ser uma pessoa muito perfeccionista. E aí você, às vezes, tem medo de delegar, certo? Por achar que só você dá conta. Esse é um grande erro dos grandes empresários. A gente deixa de ser pensador, de estar na parte de desenvolvimento da empresa para ficar na parte única e exclusivamente braçal. Você está sempre ali só trabalhando porque você acha que só você sabe fazer, só você acha que você dá conta, quando na realidade a sua empresa deixa de crescer porque você deixa de estar no desenvolvimento dela. Então, eu acho que esse é um acerto, conheci. E o erro é não delegar, não saber delegar, não ter conhecimento ou achar que você não tem conhecimento ou que as outras pessoas não vão ter conhecimento suficiente para alcançar a meta que você deseja. Aí eu tenho percebido que, em função disso, desses conhecimentos, desses erros e acertos, você já gerou até palestra. Eu tive a honra de participar da palestra do CEMEA e vi também que você participa de várias outras entidades ou várias outras ações. Conta um pouquinho desse caminho aí também. O interessante, quando a gente se permite, eu entrego toda a minha vida na mão de Deus. Eu passei minha vida inteira entregando na mão de Deus? Não. E aí foi um grande erro. Foi não entregar minha vida na mão de Deus. Porque às vezes você acha que com a força do seu braço você vai conseguir alcançar. E não é bem assim. Aí o que aconteceu? Eu decidi, eu me permiti. Aí o CEMEA veio como um presente para mim, um presente de Deus, aonde abriu portas e eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, inclusive como você, porque eu esperava muito que você me chamasse para falar um pouquinho aqui. Eu amo ter podcast, inclusive você pode olhar lá, curto todos e eu realmente assisto, como a do Aldo, achei a do Aldo top. Você pode ver que eu até comentei lá, digo show, e compartilhei. Então, assim, o CEMEA me abriu portas, mas aí eu também sou idealizadora do Arena Fitness, que é um grupo de empresários, certo? Onde cada um, pessoalmente, leva um pouco da sua empresa para outras empresas. A gente atua mais no ramo de academia, porque eu levo moda fitness, já que eu trabalho com fitness, acessórios e praia, eu levo fitness. Aí nós temos a suplementação, né? Vai levar suplementação. Então, se você está numa academia, está levando fitness, está levando suplementação, está levando nutrição, comida de verdade, que é a Puro Sabor com a Marli, e a estética, entendesse? Que, no caso, a Márcia está com a gente, né? A Márcia da Corpo a Corpo. Então, você agrega todos aqueles valores num único dia para a sua empresa. Ah, mas tem que ser só academia? Não. A gente focou em academia porque a gente sentiu essa necessidade nas academias, elas gostam, né, da recepção, porque é um dia diferente, é um dia de alegria, é um dia onde a gente leva conhecimento, é quase que vamos dizer assim, seria um dia inteiro de recreação, com conhecimento, com palestra, porque a pessoa da suplementação, ela vai falar para você tudo que você precisa para poder desenvolver. A menina da nutrição, a moça, a nossa nutricionista, eu com a Moda Fitness, então a gente vai com a Arena Fitness. Aí, esse Arena Fitness é novo? A gente começou há um ano, mas está dando muito certo. Graças a Deus, a gente tem tido uma recepção muito boa. E a DCPIM, que é a Associação dos Comunicadores e Profissionais de Imprensa do Nordeste, da qual eu sou uma das diretoras. Represento João Pessoa, mas a gente está atuando em 9 estados do Nordeste, com mais de 5.000 membros. Que coisa boa. Realmente eu reforço, inclusive eu não participo da Arena, mas eu participo de academia e estou sempre caminhando todos os dias, a média de 5 quilômetros aí por dia, e também muito participo bom, da academia, 1 horazinha de academia, é muito importante. E seguir realmente os conselhos dela, que é o ideal para que você possa ter uma vida mais plena, uma vida mais longa, né? Então,
o que é que você poderia nos trazer, aconselhar nessa vida meia louca de empreendedorismo? Ser empreendedor é uma guerra, né? Hoje em dia, o que é que você traria, o que é que você aconselharia para que a pessoa possa obter o sucesso como empreendedor? Um cronograma. Tenha certeza, o cronograma. Se você for olhar, os grandes coaches, vamos dizer assim, eles falam, né? Acorde antes, para que dê tempo para tudo. Mas o nome disso é disciplina. Você criar uma disciplina é importantíssimo. A mulher, ela tem tripla jornada. Eu tenho quádrupla jornada. Então, muitas vezes, eu tenho pouco tempo para dormir. Porque é um equívoco você achar que você, como empreendedor ou como patrão, como costumam dizer os empregados e assim sucessivamente, que você está numa situação confortável. Na realidade, a única coisa que você não está é numa situação confortável. Você é o único que trabalha mais. Todo mundo trabalha 8 horas, você trabalha 16. Então, você tem que ter tempo para cuidar da sua saúde, você tem que ter tempo para cuidar da sua empresa, para cuidar do seu pessoal, do seu emocional, da sua família, das 7 áreas da tua vida. Então, isso você só vai conseguir sem enlouquecer, sem ser robô, se você criar uma disciplina. E a disciplina foi a melhor coisa que eu encontrei. Mas, principalmente, nos primeiros segundos, ao abrir os olhos, dizer obrigada, Deus. É verdade. Se você não acordar orando, você não vai dormir agradecendo. E você tem que acordar e dizer obrigada por mais um dia. Temos 86.400 minutos na conta bancária todos os dias. O problema é que quando termina o dia, aquela conta zera. Mas você tem 86.400 minutos para fazer um dia diferente seu e de alguém. É isso aí. Vamos seguir, compartilha, faz o que for possível para divulgar, porque realmente fiquei encantado aqui com o bate-papo. Com a Regina, Maria, visita lá a loja dela e segue os conselhos. Eu já estou fazendo um pouco e vou seguir mais ainda os conselhos. Eu vou dar um presente para os seguidores, tá, do Vovô Rico. Certo. Quem compartilhar e marcar a loja, marcar o podcast do Vovô Rico, não tem 10, não tem 5. Vai ter 15% de desconto. Olha aí, indo lá na loja, em qualquer peça ou produto. Simples assim, tá, gente? Mas é só para o Vovô Rico, não é para todo mundo, não. Tá bom, Regina, foi um prazerzão. Muito obrigado por esse bate-papo, entendeu? Vamos continuar, as portas estão abertas aqui depois eu quero que você realmente fique cadastrado aí no clube de ideias e negócios. Vamos botar para frente esse projeto também, que tem esse objetivo, né, de ajudar as pessoas a aprenderem a empreender, que não é nada fácil. Eu queria falar só uma coisa. As pessoas, elas têm um equívoco, por exemplo, muita gente não gosta da concorrência. Eu acho que eu sou a única pessoa que gosta de concorrência. Eu adoro a concorrência também. Porque a concorrência te tira da zona de conforto, te faz avançar. Você faz assim, opa, em que eu preciso melhorar? Aonde eu preciso buscar? E aí tem uma coisa que é interessante, você já deve ter ouvido falar nessa frase, é dando que se recebe. Então, teu conhecimento, muita gente não tem. Mas não precisa ser só seu. Pode ser seu, pode ser dele, pode ser meu, pode ser nosso. Então, não custa nada a gente dividir o conhecimento e agregar. Porque é dividindo e agregando, eu costumo dizer que é em conjunto que a gente cresce, nunca é só unitário. É verdade. E também você tem um exemplo muito grande com relação às farmácias, né? Porque tem uma farmácia junto da outra, tem as 3 farmácias ou 4 farmácias. Por quê? Porque elas se colocam perto e elas mesmo se policiam, porque ela tem que oferecer, além de qualidade, preços melhores. Então, isso ajuda o consumidor também. A concorrência também é benéfica para todos, principalmente para o consumidor. Né? Com certeza. Então, Regina, mais uma vez, muito obrigado e que Deus nos abençoe. A gente está encerrando mais um podcast, como eu já falei, tem um patrocínio da Segmundi. E também vocês procurem aí no nosso Instagram, tem o acesso para que vocês possam adquirir o livro aí do Vovô Rico, Motivação, e também o Superações, Superações eu conto um pouco da minha história, até hoje aí como eu consegui superar muitas dificuldades
Às vezes as pessoas pensam que hoje está tudo bem, mas não sabem o volume de dificuldade que a gente passou, Regina. Como você contou a sua história, a gente também tem uma história aí. Então, é uma oportunidade que serve de exemplo, serve de motivação para que você possa também atingir os seus objetivos. Então, mais uma vez, muito obrigado e que Deus nos abençoe. Amém.